Terça, 23 de julho, verso para memorizar. Então lhes disse: prestem bem atenção no que vocês ouvem. Com a medida com que tiverem medido, vocês serão medidos, e mais ainda lhes será acrescentado. Pois ao que tem, mais será dado, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Marcos 4, 24 e 25. O objetivo das parábolas. Pergunta 3. Leia Marcos 4, 10 ao 12. Por que Jesus ensinava usando parábolas? Mais tarde, quando Jesus estava sozinho com os 12 e os outros que estavam reunidos ao seu redor, perguntaram-lhe qual era o significado das parábolas. Ele respondeu: a vocês é permitido entender o segredo do reino de Deus, mas uso parábolas para falar aos de fora, de modo que mesmo que vejam o que faço, não perceberão, e ainda que ouçam o que digo, não compreenderão. Do contrário, poderiam voltar-se para mim e ser perdoados. Uma leitura superficial desses versos dá a impressão de que Jesus ensinava por parábolas para que os que estivessem fora de seu grupo não as compreendessem. Mas essa perspectiva não se encaixa com as ações de Jesus no Evangelho. Em Marcos 3, 5 e 6, Jesus se entristeceu com a dureza dos líderes. Em Marcos 3, 22 ao 30, ele levou a sério o que os escribas disseram e explicou por que eles estavam errados. Em Marcos 12, 1 a 12, os líderes compreenderam que a parábola dos lavradores maus se referia a eles. Na verdade, era uma advertência sobre o desfecho da conspiração deles contra Jesus e as terríveis consequências que isso teria. Se ele não se preocupasse com as pessoas, não os advertiria. Vamos analisar de modo mais atento as palavras de Jesus para entender o que ele quis dizer. Ele estava parafraseando Isaías 6, 9 e 10. Pergunta 4. O que ocorreu com Isaías? O que ele devia anunciar a Israel? Isaías 6, 1 ao 13. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Ele estava sentado em um trono alto e a borda de seu manto enchia o templo. Acima dele havia serafins, cada um com 6 asas. Com 2 asas cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Diziam em alta voz uns com os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia de sua glória. Suas vozes sacudiam o templo até os alicerces, e todo o edifício estava cheio de fumaça. Então eu disse: estou perdido, é o meu fim, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de pessoas de lábios impuros. Meus olhos, porém, viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins voou em minha direção, trazendo uma brasa ardente, que ele havia tirado do altar com um tenaz. Tocou meus lábios com a brasa e disse: veja, esta brasa tocou seus lábios. Sua culpa foi removida e seus pecados foram perdoados. Então ouvi o Senhor perguntar: quem enviarei como mensageiro a este povo? Quem irá por nós? E eu respondi: aqui estou, envia-me. Ele disse: vai e diga a este povo: ouçam com atenção, mas não entendam. Observem bem, mas não aprendam. Endureça o coração deste povo, tape os ouvidos e feche os olhos deles. Assim não verão com os olhos, nem ouvirão com os ouvidos. Não entenderão com o coração, nem se voltarão para mim, a fim de serem curados. Então eu disse: Senhor, até quando isso vai durar? E ele respondeu: até que as cidades fiquem vazias e as casas abandonadas, e toda a terra seja devastada, até que o Senhor tenha mandado todos embora e toda a terra de Israel esteja deserta. Se ainda sobreviver uma 10ª parte, um remanescente, ela será invadida outra vez e queimada. Mas assim como o terebinto e o carvalho deixam um toco quando cortados, o toco de Israel será uma semente santa. Isaías teve uma visão de Deus e se viu esmagado pela glória do Senhor e por sua própria impureza. O Pai então o purificou e o encarregou de transmitir uma mensagem alarmante. Assim como em Marcos, esse texto parece estar fora de sintonia com grande parte de Isaías, com sua ênfase no conforto para o povo de Deus. Em Isaías 6, a mensagem destina-se a chocar o povo, despertando Israel para que se afaste do mal. A chave para compreender as palavras de Jesus é encontrada em Marcos 3,35. Para compreender os ensinos de Jesus, é necessário fazer a vontade de Deus. É isso que nos torna membros da família de Jesus. Por outro lado, os que tinham concluído que Jesus estava possuído por demônios não ouviram suas palavras. O objetivo de Jesus ao citar Isaías 6 não era dizer que Deus estava rejeitando as pessoas, mas que as ideias preconcebidas e a dureza delas as impediam de aceitar a verdade que salva, a qual atravessa a parábola do semeador.
Cada um escolhe que tipo de solo deseja ser. Todos precisam decidir se vão ou não se render a Jesus.